em deixar de glorificar a Deus, em aceitar essa oportunidade, né? Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus diz pelo ministério, o apóstolo Paulo diz: apresentei-vos ao Senhor como obreiros aprovados, como um deles tudo que se envergonhar. Quem se vai se envergonhar do Evangelho de Cristo? De maneira nenhuma. Eu aceitei essa oportunidade no nome do Senhor. Então vamos, para não nos tomar muito tempo, né, dos irmãos, desta noite. Você vai abrir a sua Bíblia hoje, aqui agora, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Aleluias! É um capítulo grande, nós vamos ler uns versículos aqui, mas já dá para todo mundo entender nesta noite. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu de fato tu podes me ouvir, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos, junto a ti eu cantarei louvores. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1 em diante, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e acampou-se contra a cidade fortificada, com a intenção de conquistá-las. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha em sua direção de atacar Jerusalém, tomou conselho com seus príncipes e com os homens valentes para tampar fontes das águas que estavam fora da cidade, e eles assim o apoiaram. Então muito povo se reuniu, topou todas as fontes, aleluias, do território, dizendo: porque os reis da Síria achariam tantas águas que vierem? Louvado seja Deus. O versículo de número 7: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem tereis medo do rei da Síria, nem de toda a multidão que vem com ele, porque mais há conosco do que com eles. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear em nossas guerras. E o povo ficou confiante nas palavras de Ezequias, rei de Judá. O versículo 10: assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós agora, aleluia, resistiu sempre em Jerusalém? Porventura não vos engana Ezequias para congregá-los à morte, à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus livrar-o-ás das mãos dos reis da Síria. Para finalizar aqui, o versículo 21: então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os valentes e esforçados, e os chefes e capitães no acampamento do rei da Síria. Por fim, este tornou envergonhado a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, mataram-nos ali a espada seus próprios filhos. Glórias a Deus, amém? Pode sentar, glória a Deus, glorificar a Deus, aleluia. Exalta a Deus nesta noite, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, aleluia. Meus irmãos, passaram 430 anos, quando um povo foi guiado por Deus, um povo que estava muito tempo escravizado, numa terra longínqua que não era sua. A Bíblia descreve para nós que durante aquele povo ficar ali naquela servidão, Deus levantou um homem para que aquele povo pudesse sair daquela escravidão e daquele sofrimento. Deus levantou Moisés. E a Bíblia diz que Moisés conduziu o povo, e o povo então saiu daquela servidão, saiu daquele castigo, saiu daquela opressão de 430 anos. Depois de um período dos patriarcas com Abraão, um homem
que segundo a Bíblia é um amigo de Deus. E depois de passar o patriarca Abraão, veio Jacó, o homem que foi fiel a Deus, que segundo o nome escrito na Bíblia, Deus até mudou seu nome de Jacó para Israel. E depois disso tudo, nós chegamos no período dos juízes e dos profetas. E a Bíblia nos dizendo, nos anos falando para nós nesta noite, que depois veio então o período dos reis. E segundo o povo começou a instigar Samuel pedindo um rei para Israel, coisa que não necessitava, porque Israel já tinha um rei, que era o Senhor dos exércitos, mas Israel quis imitar as outras nações e dizia: Samuel, nós queremos um rei para nós, como outras nações têm. E Deus falou: não tenha medo, Samuel, esse povo está sendo soberbo de coração, então o rei que eles querem, eu vou dar um rei para ele. Então o primeiro rei de Israel foi Saul, filho de Quis. E a Bíblia diz que Saul fez ao certo ponto coisas agradáveis a Deus, mas depois Saul se deixou levar pela sua grandeza e começou a desobedecer a Deus, e Deus tomou o reinado dele e passou para Davi. E aqui nós estamos lendo aqui no livro de Crônicas, era o 12º rei agora, que era agora, aleluia, perdão, o 13º, que foi Ezequias, porque o 12º foi Acaz. E a Bíblia diz que Acaz só fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. Acaz trouxe somente idolatria para dentro de Israel. A Bíblia diz que Acaz mandou fechar a casa do Senhor, mandou esconder os utensílios, Acaz mandou levantar bosques, levantar imagens nos bosques para que o povo pudesse adorar. E Deus não se agradou daquilo que Acaz estava fazendo. Aí Deus vai levantar Ezequias, 25 anos de idade. Acaz começou com 20, Ezequias começou com 25, e teve 29 anos ele reinou em Jerusalém. E a Bíblia diz que Ezequias sentiu no seu coração de fazer as coisas certas para com Deus. Ezequias começou a mandar carteiros pelas cidades anunciar que Deus vai voltar de novo fazer grandes obras nas terras de Israel. Então Ezequias manda os carteiros pela cidade, chamando o povo, convocando o povo para a Páscoa solene, mandando os mensageiros ir avisando que era para descer a tribo de Efraim e de Manassés, que era para descer a tribo de Dan, a tribo de Levi, todas as tribos eram para descer, porque ele ia reconstruir de novo o que tinha se perdido pelo seu pai Acaz. Ele ia trazer de novo a aliança para dentro dos territórios de Israel. E é assim que acontece nas nossas vidas, quando nós nascemos, a aliança da nossa vida para com Deus. Deus manifesta grandes obras, Deus manifesta grandes feitos, Deus manifesta as grandes coisas maravilhosas. Aleluia, glória a Deus. E Ezequias voltou o povo, levou o povo para a praça. Ezequias começou a fazer a obra que o seu pai não fez, os outros reis não fizeram. Ele começou a levar o povo de volta a confiar em Deus, levar o povo de novo ao pensamento a Deus. E a Bíblia vai dizer que depois dessas coisas e dessa fidelidade veio Senaqueribe, o rei da Síria. Foi só ele colocar a casa em ordem, o adversário veio. Quando a gente está firme na presença de Deus, nada para você ver, quando você está buscando a Deus, sempre levanta uma coisa de lá, uma coisa de cá, vai entrar no meio da família, vai tentar tirar seu filho da presença de Deus, acontece uma coisa ali, uma coisa lá, mas justamente no momento que você mais está buscando a Deus, e você chega a ter que pensar: Deus, mas por que isso? Sendo que eu estou fazendo tudo certo, eu tenho te buscado, eu tenho estado na igreja, eu tenho sido orando, quando eu posso ir jejuando, mas por que essas coisas me sobrevêm? É o momento das tuas fidelidades, é que o adversário veio. E a Bíblia diz que Senaqueribe veio, Senaqueribe era um rei perverso, segundo está escrito, aleluia, o nome Senaqueribe traduzir significa pecado, e Senaqueribe era um rei muito perverso, mau, e a Bíblia diz que ele falou: já que Ezequias retirou todas as imagens lá do alteiro do bosque, eu quero ver, vou testar a fé desse povo. E a Bíblia diz no capítulo 32 que ele desceu, aleluia, aleluia, e veio vindo, para ele chegar nas mediações de Jerusalém, ele teria que passar pela cidade de Laquis. A Bíblia diz que Laquis era uma fortaleza, conquistada lá no tempo de Josué. Então ele veio e conseguiu com seu exército numeroso, segundo a Bíblia, mais de 18.000 soldados. Ele conseguiu destruir Laquis, ele derrubou a fortaleza e mandou mensageiros avisar que ele ia invadir Jerusalém, ia matar todos.
E a mensagem chegou até Ezequias. E Ezequias, pois vendo que Senaqueribe vinha em sua intenção de atacar Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes, com os homens valentes, para tapar as fontes das águas. Alguma coisa precisava ser feita. Quando o adversário vai vir para nossas vidas, o que tem que ser feito? Nós temos que nos precaver, nós temos que nos preparar, nós temos que estar em prontidão com Deus, para quando se a resposta do inimigo vier, nós estar pronto para rebater. Você vai querer ficou desesperado, igreja? Não. Você vai querer, perdão, Ezequias ficou desesperado? Não. Ele chamou o conselho com os príncipes, os anciãos, o povo falou, antes que ele chegue até aqui, porque segundo a palavra de Deus, de Laquis até Jerusalém, ao norte, onde eles estavam, levava cerca de 45 quilômetros. E ele disse, então, nós precisamos tirar a fortaleza para eles encontrar facilidade aqui. Vamos tapar os buracos, vamos tapar os poços, vamos conformar, como nós vamos fazer aqui, armas para nós nos defender. Como nós vamos fazer, igreja? Vamos ficar só olhando o inimigo pegar na nossa vida e não vamos fazer nada de maneira nenhuma. Quando ele tentar vir para nós vamos ter glória. Quando ele tentar vir para nós vamos dar aleluia. Quando ele tentar vir para nós vamos dar glória a Deus. Quando ele tentar vir para nós vamos estar buscando, vamos estar na igreja, vamos estar em comunhão, vamos estar em jejum, vamos estar em santificação para com Deus, para tapar toda a brecha para o inimigo. Aleluia, glória a Deus. E o povo saiu. Ficou todo mundo lá acampado para as brechas, se ele chegasse lá, por ele não ia ter tanta água para os soldados beberem e nem para os animais beberem. Então, muito pouco se reuniu, tocou todas as fontes e os ribeiros que se estendiam através do rei da Síria, para que não achasse água quando eles viessem. Louvado seja Deus. Alguma coisa tem que ser feita. Você não vai ver o seu lar em destruição e vai ficar parado. Você vai ver seus filhos se destruindo e você ficar parado, não. Você vai vir para a oração, mas você vai em clamor, Senhor, eu não vou aceitar na minha casa assim, eu não aceito essa situação na minha casa, na minha família. Não é ficar parado, se entregar, não, igreja. É buscar em oração. O inimigo está vindo, mas eu também vou guerrear. O inimigo pode estar vindo pelejar, mas eu também vou guerrear. Eu vou fazer a minha parte. Aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia diz que o povo ficou só esperando o que Ezequias ia fazer. Se Ezequias se mostrasse fraco, tudo aquilo ia passar para o povo. O povo ia estar em desespero, porque o exército da Síria era mais temido, porque eles tiravam as peles dos seus adversários quando eram presos. Então o povo já sabia da forma de Ezequias, de Senaqueribe. Então o rei demonstrou para os seus povos e para os seus aleluias que estavam sob o seu poder, que tinha condição do povo não desesperar, porque eles têm um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso, que zelava por eles. Então aqui no versículo 7, Ezequias falou para o povo: esforçai-vos e animais, não temais que venhais, não tenhais medo do rei da Síria, nem tem nada, aleluia, da multidão que vem com ele, porque mais há conosco do que há com ele. Olha que fé, olha que confiança do rei, mas o que há conosco do que é com ele. Ele está aqui com um braço de carne, mas nós temos um braço de Deus todo-poderoso, nós temos um braço de Deus forte, nós temos um braço que abriu o mar vermelho, nós temos um braço que venceu Jericó, nós temos um braço forte que é o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Você quer mais ânimo do que esse? Dizendo que o braço do Senhor está conosco, que o inimigo vinha com o braço de carne, mas eles tinham um braço poderoso, que era o braço do Senhor. E o povo todo confiante nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eles acreditaram, confiou. E quando Ezequias se aproximou daquele enorme exército, a Bíblia diz que Ezequias era tão cruel, Senaqueribe era tão cruel, que ele pegava as cartas e chegava em frente do muro onde estava o povo e começava a insultar a Deus, dizendo: eu quero ver quem vai tirar vocês da minha mão, porque Laquis já foi destruída, ou seja, a fortaleza nós já passamos, agora o próximo alvo vão ser vocês. O rei já quebrou todas as altenas, as imagens que vocês adoravam, e agora não tem como mais vocês escapar da minha mão. E começaram
começavam a escrever cartas em aramaico, na língua do povo, e jogavam por cima da muralha, para que o povo pudesse ter medo. E Ezequias chamou Isaías, segundo a Bíblia, disse: Isaías, o que vamos fazer? Isaías disse para Ezequias: não temas, nós vamos confiar no Senhor, nós vamos continuar confiando no Senhor. Aleluia, Jesus, é isso mesmo, meus irmãos. Louvado o nome do Senhor Jesus. Por mais difícil que seja a peleja, por mais difícil que seja a batalha, por mais difícil que seja a luta, por mais travado que seja, nós vamos continuar seguindo, confiando no Senhor. Vamos tapar todas as brechas que estiver atrapalhando. Aleluia, glória a Deus. Como o povo fez, vamos tapar aqui, vamos tapar ali, para o inimigo não achar facilidade. Se eu tive dificuldade em alguma coisa, como eu larguei o mundo, eu tenho que procurar tapar aqui para que não voltar, me atrapalhar de novo, ou ter brecha para que o inimigo ache. Eu tenho que tapar as brechas, aleluia, para que eu possa deixar dificuldade para o inimigo. E quando os Ezequias, aleluia, estavam com Isaías lá dentro, confiando no Senhor, será que ele estava insultando a Deus, falando que ninguém podia escapar da sua mão? Mas ele está enganado. Glorificado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Senequeribe, no versículo 10 dizia: assim dizia Senequeribe, o rei da Síria: eis que confies vós, aleluia, no Senhor, aleluia, em quem eu não vou tomar Jerusalém, porventura não vos engana Ezequias para entregá-los à morte. Ele estava jogando pressão psicológica, ele jogava pressão psicológica para ver se o povo ia ficar em desespero, para ver se o povo ficar em angústia. É igual as notícias que tem por aí, todo dia tem uma notícia, aleluia. Se a pessoa for olhar a notícia, noticiário, você se abala. As notícias vêm de todas as maneiras, mas não preocupamos com notícia.